Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os resultados da Ambipar, tá? Outra empresa que tem muito aprendizado. Quem viu ontem o vídeo da Wiz, né, já sabe que a gente analisa essas empresas mais para tirar as lições, o aprendizado e tal, do que para a empresa propriamente dita, porque como a gente viu ontem, a Wiz é uma empresa, né, que piorou muito nos últimos anos, né, desceu de degrau sem o contrato da Caixa. Então tem um resultado bem mais fraco. Eu expliquei tudo ontem lá bonitinho. E a Ambipar foi um case interessante, tá? Porque ela surgiu com uma promessa muito interessante. Ela realiza diversos serviços, tá? Relacionados à parte de gestão ambiental, ESG, tratamento de resíduo, resposta a acidente ambiental. Então ela tinha um portfólio de serviços interessantes, né? Tudo a ver com necessidade, né, do mundo hoje e tal. E mais que isso, eu nem sei se esse foi o principal ponto, né, de vender como a provedora do ESG, como de fato eles faziam. Mas eu acho que o pessoal caiu mais na estratégia de crescimento acelerado da empresa. Deixa eu passar rápido aqui, não teve jeito, né, de escapar de ver a cotação caindo. Enfim, a gente já volta aqui, vamos ver os números primeiro. Então, o que, que a Ambipar chegou e mostrou, né, ou enfim, prometeu, né, que uma estratégia muito agressiva de aquisições, tá? Um crescimento insano, né? Crescer, crescer, crescer e virar, né, uma empresa de crescimento muito acelerado com base em aquisições. Então ela fez o IPO ali mais ou menos 2020, né? 2020 para cá, olha o crescimento de receita da empresa, né? 590%, que daria aí anualizado quase 100%. Isso aqui é um crescimento insano. Então, acho que isso aqui foi mais patente do que a questão do ESG. Né? E chegar e falar assim, ó, vamos crescer a taxas loucas. E qual que é o problema, né? O acionista projetar esse crescimento assim, né, na perpetuidade, tá? E não considerar o principal problema de crescer assim por aquisições, que é capital. Você precisa de grana, né? Então a dívida da empresa também disparou, ela cresceu mais ainda, tá atrás de mim aqui, ó. 230% ao ano. Então qual que é o ponto sobre crescer com base em aquisições? Legal, beleza, só que custa dinheiro, tá? E aí, para levantar dinheiro, você tem algumas opções. Uma é a geração de caixa da empresa, que seria mais interessante, vamos dizer assim, né? A mais benigna, não benigna, né? Mas enfim, uma empresa que cresce com base na sua geração de caixa, tá ótimo, porque ela não deve nada a ninguém, né? Não vai precisar emprestar dinheiro dos outros, credores e tudo mais. Seria o cenário ideal, uma empresa com altas taxas de crescimento, né, fomentados por fluxo de caixa próprio. Tanto que eu falo isso muito nas análises aqui. Ó, o CAPEX suportado pelo FCO e tal, eu falo bastante, porque é fundamental. Mas beleza, a vida não é assim também. Em muitos casos, não dá para você crescer de uma maneira acelerada só, né, com geração de caixa da própria empresa. Então, a alternativa mais óbvia é essa aqui que a gente está vendo, né? Dívida, endividamento, levantar capital de terceiros e, enfim, porque, né, embora a dívida tenha um custo, e a gente já vai ver que é o custo da dívida que está acabando com o resultado da Ambipar, deu um branco agora, tá? É, eventualmente você pode ir lá gerar ó, a estratégia. Você vai, né, faz um monte de aquisição, teu resultado cresce 100% ao ano, você ficou com uma dívida monstra. Mas com esse resultado crescente, vai vir geração de caixa, você pega esse caixa, vai diminuindo a dívida até pagar ela inteira, ou enfim, até ficar com o endividamento que você quer. Esse é um mecanismo de geração de valor válido também, alavancagem financeira, tá? Nenhuma novidade, isso aí todo mundo faz. Exemplo, né, que tem acontecido clássico aí é a Prio. A Prio lá no início, ela conseguiu fazer as primeiras aquisições meio que sem tomar grandes dívidas. Né? Ótimo, o cenário ideal. Nas últimas aquisições maiores, lá, principalmente o Bacora Leste, foi grande, 2 bi de dólares, vou tomar dívida. O que está acontecendo? O caixa, a geração de caixa disparou, tá diminuindo o endividamento paulatinamente, tá? É um outro mecanismo, funciona muito bem em geração de caixa. Quando o endividamento explode e você não tem mais muita alternativa e você não está conseguindo pagar com a geração de caixa, ó, aqui começa a virar o problema. Você tem lá 4 bi de dívida, né, você gera um caixa muito menor que esse, e aí começa a complicar a situação, porque como é que você vai pagar essa dívida?
fica difícil. E aí o custo da dívida vai machucando o resultado, a ponto do resultado da Ambipar hoje é prejuízo, tá? Eu já vou mostrar para vocês o porquê. Só não quero perder esse fio da meada aqui, certo? Então a última instância, tá? É você levantar capital próprio, tá? Você emitir ações. Foi isso que ela fez recentemente, fez um follow-on, tá? Passou de 125 milhões de ações para 167. Qual que é o ponto do capital por follow-on? Tá? Também é uma forma de você levantar dinheiro, né? Uma das formas, tá? Mas a vantagem é que você não fica devendo para ninguém, né? Você não tem um credor, mas você dilui o resultado do acionista, tá? Então, isso aqui, e quando ele é feito com, né, recorrência, igual tem uma empresa aí, que eu não sei se eu vou gravar vídeo dela, vai ter vídeo dela recentemente, assim, daqui a pouco, aguardem aí, a CVC, vamos ver agora, vai. Já que esses vídeos são mais educacionais do que, né, do resultado em si, olha só o que a CVC precisou fazer, cara. Nossa, isso aqui vai virar coisa de livro agora, eu vou falar sempre, tá? CVC, não precisa nem dizer, pandemia, deu um creu, empresa queimando dinheiro, o endividamento dela começou a não aguentar mais, o que ela precisou? Começou a emitir várias vezes. O número de ações dela era de 180 milhões de ações, partiu para mais de 500 milhões, ou seja, diluiu mais de 100% a base acionária. Então, isso aqui faz um impacto bizarro. E, tipo assim, a Oi fez isso ao longo do tempo, a RB fez um pouquinho agora. Isso aqui, a diluição nas Americanas, quando passar o processo, também vai ser insana. Só que acaba com a geração do valor do acionista. Tudo bem, a da Ambipar não foi tão, né, intensa, tão agressiva, mas é mais uma, né, apertada aí que diminui a geração de valor para o acionista, porque diminuiu a fatia que você tem direito da empresa, ok? Então, voltando nessa estratégia de crescimento da Ambipar, tá, a receita entrou. Só que não é a qualquer custo, tá? Crescer a qualquer custo é fácil, é só fazer o que ela fez. Toma dinheiro emprestado, compra outras empresas, vai agregar resultado, o resultado cresce. Agora, geração de valor para o acionista é diferente, é mais complexo, né? Por quê? E esse crescimento veio suportado por dívida, que hoje o resultado financeiro está comendo todo o operacional, a empresa está com prejuízo. Então, como assim prejuízo? Eu vi que o lucro caiu, mas prejuízo? Sim, porque aqui entra uma análise parecida com a do vídeo de ontem da WIS. Por isso vocês têm que ver todos os vídeos do canal. Não é porque você interessa por empresa A, B ou C, mas aqui a gente está aprendendo de uma maneira continuada, tá? Isso é o que a gente viu ontem no vídeo da WIS, tá? Quando a gente troca aqui para o resultado da Morningstar, que ele usa como lucro líquido, né, o lucro líquido dos controladores, você vê que ela está com prejuízo, tá? Porque o resultado operacional da empresa, ele está indo todo, né, para pagar a dívida que ela contraiu no período ali, uns 4 bi e pouco, mais ou menos, tá? Ah, quer tirar a prova? É só olhar aqui, igual eu mostrei ontem também, né, o resultado dos demonstrativos financeiros aqui, o individual, né? Que no consolidado vai consolidar todas as participações. No individual a gente consegue ver, na verdade, ela é participações, ela é tipo uma holding. Então, o que a gente vai ter? Não vai ter receita, custo bruto, né? Vai vir direto o resultado operacional que ela, né, reconhece por equivalência patrimonial, mas ok, que seja. Então, esse aqui é o resultado das empresas que a Ambipar, da holding Ambipar, que ela tem o controle, que ela consolida o resultado. 388 milhões de reais, né? Seria tipo um EBIT, né? Desculpa, isso aqui seria tipo um lucro, né? 388 da equivalência patrimonial. Porém, custo financeiro 445 milhões de reais, ou seja, está negativo em 56 milhões de reais. Esse é o resultado do acionista da Ambipar, Ambipar 3, Ambipar Participações, a ação que está lá listada na B3, é um prejuízo, porque o resultado que ela reconhece, tá? Ele, enfim, não serve nem para cobrir os juros da dívida, tá? Ah, por que aqui aparece lucro no consolidado? Tá? Porque ela tem também participações onde ela não consolida o resultado, que ela é minoritária, e essas estão com resultado um pouquinho melhor, então na conta, né, fica positivo. Então isso eu expliquei ontem, a gente viu bastante no vídeo de ontem, tá certo? De qualquer forma, também, você tá para lá ou para cá da fronteira do lucro prejuízo ou de menos, né? Mas dá para ver claramente que o resultado, no final das contas, piorou para o acionista com essa estratégia.
Ah, mas vai cair a taxa de juros, vai aliviar o resultado, vai melhorar? Ok, isso é verdade. Tá? Então a tendência com a redução na taxa de juros, o custo da dívida diminuir e a empresa tirar um pouco essa pressão. Fato. Tá? Mas a verdade é que essa estratégia de crescimento da empresa trouxe como lado negativo o aumento da dívida, que hoje, né, prejudicou a rentabilidade, e mais a diluição. Tem que botar a diluição na conta também, que o resultado por ação foi pior ainda. Teve uma diluição que de uns 40%, foi um absurdo, né? Uns 30%, 20%, 30%. É uma diluição relevante, ok? Então é isso, a estratégia da Ambipar, na prática, não gerou valor para o acionista, por isso que ela despencou. Ah, mas não foi tão ruim assim, não, né? Igual, vocês podem ver meus vídeos de locadora de veículo, por exemplo, da Movida, né? Que eu tô falando lá, a Movida tá vivendo uma dificuldade, mas com queda de taxa de juros, volta a ter um resultado melhor e tal. Por que você não fala isso da Ambipar? O problema aqui da Ambipar era expectativa, tá? Então ela chegou a valer 5 bi de valor de mercado naquela época lá, né, logo depois do IPO, porque ela entrou, já começou a meter um monte de aquisição, e aí o mercado, né, a galera falou, a empresa vai crescer um absurdo, né, vamos pagar 5 bi, mesmo que na época, né, ela tivesse um resultado ainda bem aquém, né, ainda na época, o resultado dela era muito fraco. Então, essa queda expressiva das ações da Ambipar foi aí junto um efeito de expectativa, né, o mercado olhou para a empresa, falou, tá crescendo, né? Vai dar tudo certo. Vamos pagar 5 bi numa empresa que tem 50 milhões de lucro, né? Dali uns 100 vezes um price earnings, mais ou menos, tá? Então, por isso que ela caiu tanto, 76%. Hoje o valor de mercado dela tá ali na faixa o quê? 2 bi e tal. Você vê como a emissão de ações machuca, né? Porque essa queda, o valor de mercado caiu 50%, vai a grosso modo. Mas aqui na cotação caiu 70%. De onde vem essa diferença? Na emissão de novas ações. Tá? Então, o cara que tem as ações, ele perdeu mais do que o valor do mercado da empresa. Hoje, o valor do mercado da empresa está mais né, equalizado, com uma expectativa menor, já que né, o ferro foi grande e o resultado não veio. Mas ainda assim, se for ver, vale muito, né? 2,5 bi vale muito para uma empresa que está tendo prejuízo. Mas é igual a gente estava falando, pode ser que com a queda da taxa de juros, desalavanque um pouco, reduza o resultado financeiro, aí acaba sobrando um pouco mais de dinheiro, consiga né, desalavancar e ir para frente. Então, hoje a Ambipar ainda tem muita expectativa em cima, mesmo tendo caindo 70%, porque 2,5 bi de valor de mercado para prejuízo né, da controladora, muito, se você for ver, certo? Então, olha só como a empresa cai 70% e ainda tem muita expectativa em cima. Então, a expectativa, claro, da Ambipar, ela botou um papel importante né, para esse desempenho das ações ter sido tão ruim. Tá? Mas o grande ponto sobre a empresa em si, sem falar de preço, né, de cotação, é que ela né, fez uma promessa, né? Falou, é isso, vamos crescer e tal, ISG e tal. Só que esse crescimento ele não foi, né, não gerou valor para o acionista minoritário, né? Pelo contrário, destruiu o valor bastante. Então hoje a empresa, a gente vai ver, o negócio dela nem é ruim, para ser bem honesto. Tá? O negócio dela está indo lá, crescendo uma taxa ok, né? Tem a rentabilidade, mas está muito longe da expectativa que tinha e hoje tem um bode na sala que é o resultado financeiro para resolver. Se um dia, com essa queda, geração de caixa, desalavancando, reduzir o endividamento, ter um resultado decente, a gente para e analisa a empresa naquele momento que ela tiver, onde ela parar. É igual eu falei da Wiz. A Wiz pode ter chego nesse momento, falar, agora o Wiz é isso. Empresa cento e poucos milhões de lucro, crescendo aí 10% ao ano, com uma dívidazinha, e agora você vê se vale a pena, se não vale a pena. A Ambipar ainda não parou, tá? Ela ainda tá pagando o preço dessa estratégia muito arriscada. Eu fiz um vídeo da Ambipar, não é esse, tá? Mais antigo, tal, não lembro qual o período. Eu falei, cara, a Ambipar foi por aqui, assim, né? Ela vai ou racha, ou essas aquisições começam a entrar resultado suficiente para cobrir o custo da dívida, né? Gerar caixa, e aí ela vai gerar um valor bem relevante, aquele que se esperava lá atrás, ou né, o resultado não vai entrar o suficiente, o custo da dívida vai aumentar mais, o endividamento vai explodir e vai acabar com ela. Né? Não foi assim, eu achava que estava no ponto de explodir, é só procurar nos meus vídeos aí. Acabou demorando um pouco mais, mas enfim, né? Agora a gente tem a resposta. O que aconteceu? Alternativa 1 ou 2, né? E a gente vê bem a resposta do que aconteceu, né?
Enfim, é o que eu falei, ainda não foi um desastre total, tá? 2,5 bi não é um valor alto, tem muita coisa para acontecer dentro da Ambipar para que, né, justifique esse valor de mercado dela. Tem que melhorar muito ainda, tá? Então, até que nem foi tão ruim assim. Que mais tem de interessante pra gente falar, né? Então, é importante, ó, entender isso aqui, que o resultado dos controladores dela, na verdade, é... Não sei porque... Ah, tá 127 de preju, tá? Porque o quarto trimestre foi melhor. E não atualizou ainda da Morningstar. A Morningstar demora um pouquinho para atualizar. Ela pega o resultado direto, né, lá da fonte. Então, demora um tempinho, tá? Esse quarto tri foi positivo para a controladora. Então, talvez ela esteja chegando nesse momento de estabilizar, né? Vamos ver nos próximos resultados, ok? Mas, enfim, outra coisa importante, né, que o pessoal talvez não tenha visto o tamanho do problema, é que quando você olha no fluxo de caixa, parece, tá, negativa, não parece ser nada demais, né? Agora, o problema é que o CAPEX, tradicionalmente, é investimento orgânico, tá? E a grande saída de capital da Ambipar foi de aquisições. Então, aqui nos dados da Morning, tem um indicador que o Eduardo fez, manual, né? Isso aí é exclusivo do Fundamentei, tá? Que é o CAPEX ajustado para as aquisições. É somado com os valores, né, gastos pela empresa nas aquisições. Aqui ainda não tá puxando, porque a gente fez agora, tá? Antes de gravar o vídeo. Eu tava falando pro Eduardo isso aí e ele arrumou lá na base de dados ao vivo, então acho que não atualizou no cache ainda. Tem que ver, mas provavelmente quando vocês forem ver, tá? Já vai estar o valor aqui desse CAPEX AD ajustado para, né, aquisições aqui com o resultado. Ah, agora atualizou. Essa Day of 5 atualizou. A gente acabou de fazer, tá? Logo antes de eu gravar o vídeo. Aqui tem o CAPEX contando as aquisições, e aí você vê o tamanho do buraco, né? Empresa gerando um fluxo de caixa operacional ali modesto e um gasto insano em aquisições. Então, na Ambipar também entra um pouquinho do que a gente discutiu ontem na WIS. Né? Tinha, para mexer com a Ambipar, você tinha que ter uma análise um pouco fora da casinha. Entender essa questão, assim, além do básico, né? Essa questão do quanto o custo da dívida pesa, entender a evolução dos resultados sem aquisição, que não era suficiente para suportar esse rombo grande, ver que o rombo no CAPEX era insano e não só, né, o CAPEXinho padrão que a empresa vê. Então tinha que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Mas qual que é o ponto que eu falei ontem no vídeo, né? Não tem problema você ter uma estratégia simples. Eu continuo achando que para quem não quer entender empresas e tal, é melhor comprar um ETF da SP500 e ficar de boa. Continuo achando isso e vou repetir sempre, tá? Até eu mudar de ideia. Até eu mudar de ideia é isso. Mas quando você decide fazer uma análise simples das empresas, tá? Você tem que aceitar que você vai errar muito, né? Por exemplo, um caso desse. Agora, o caso da Ambipar, para mim, é pior ainda, porque tava óbvio que isso aqui não era simples. Era só bater o olho e ver. Você viu que tinha uma coisa muito estranha, dívida explodindo mesmo, com o fluxo de caixa aparentemente não estava tão negativo. Assim, não precisa. Você não precisa entender de análise de empresas para olhar na Ambipar e ver que essa é uma empresa complicada. Então, se você não tem, né, a experiência, ou se você não decidiu se aprofundar, aprender mais sobre empresas, quando você olha uma Ambipar, você tem que falar: opa, não vou mexer com esse tipo de empresa que tem muita coisa que eu não entendo, tá fora da minha capacidade. Então, o Ambipar dava pro cara da análise simples ficar de fora. Não, eu não vou mexer com isso aí, tá além do que eu dou conta. Na Wiz era difícil mesmo, porque a Wiz parecia redonda. Né? Então, você tem que aceitar esses erros, tipo o da Wiz. Agora aqui, o cara da estratégia simples, ele tinha que ter olhado e falar: meu amigo, isso aqui é um balaia de gato. Tô fora, você tem que ter essa humildade, senão não dá para ter análise simples. Quero fazer análise simples e quero comprar empresa complicada. Não vai terminar bem. Foi o que aconteceu aqui. Porque o cara, a galera, ela faz o seguinte, ó, ela olha essa disparada aqui de quantos por cento? Meu Deus. 200 e poucos por cento de disparada. E o cara fica encantado, né? Fica aí na conversa. A empresa está voando, o mercado já está enxergando o resultado futuro, não sei o que lá, mas ele não tem capacidade de olhar. E aí o que acontece, né? É que você só viu esse pedaço aqui do gráfico, mas o futuro traz esse pedaço aqui. Você perde 70%, né? 75%. Então aqui eu nem acho, que eu acho que o cara que tem estratégia simples,
né, fugiu da Ambipar, porque, enfim, ele tava na cara que era uma empresa complicada, volume grande de aquisições, né, capex muito alto, endividamento explodindo, né, falou, não vou mexer com isso aí. Então, para mim, esse não é nenhum erro aceitável que entra nas contas, né, do erro, é simplesmente você errou na tua estratégia, você não foi fiel a ela. Porque na época que tava subindo aqueles horrores, lá 2021, um monte de resultado, né, e não sei o que lá, um monte de gente falando, e não sei o que. Mas você vê que o pessoal já tava esperto, né? Uma aquisição por semana, quero ver a dívida. Que mais? A dívida cresceu bem. Então o pessoal que do Fundamentei é diferenciado. Já tava meio de olho, né? Aqui é uma sardinhada, mas não é tão ruim assim, né? Ainda bem. Que bom. Né? Que a galera é um pouco mais, né, mais, né, responsável. Mas ainda tem assim, ó, a empresa pode ter um grande horizonte, com retornos atrativos. Então, ainda era meio que um canto da sereia. Infelizmente, caiu. Agora, qual que é o meu ponto principal aqui? Se você não tem toda essa expertise, não tem experiência, não tem um conhecimento, não mexe com a empresa assim. Porque senão não termina bem, tá? Então aqui para mim é até pior. Mas enfim, voltando aqui pro resultado da Ambipar, vamos dar uma olhada depois de tudo isso. Né? Ela tem dois segmentos, né, de negócio, um mais ambiental, ó, gestão de efluentes, tratamento de água, crédito de carbono, de resíduos e tudo mais, e o outro de resposta a acidentes ambientais, ou mesmo a limpeza industrial, reparo, manutenção, gestão de crises, né? Rola um acidente, ela vai lá fazer limpeza e tal, consultoria de risco. São os dois segmentos, tá? Então, ela, de fato, ela se vende. É que eu não caio mais nessas conversas, né? Mas ela se vende como uma empresa ecológica. Cara, do ponto de vista financeiro, meu amigo, é resultado que manda, tá? Você pode contar a história que for. Eu não acho que tenha sido um grande fator, mas é para mim, né? Para os outros talvez tenha sido. Né? Então, aqui, meio parecido com o que a gente viu na Wiz, você vai ver muitos destaques positivos e cresce, não sei o que lá, e blá 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 blá. Né? Só que, né, a gente já viu que. Ah, mas nem aqui dá pra disfarçar, né? Porque mesmo. Ah, não, na visão lucro líquido deles lá, o resultado inclusive cresceu. Então, né, mesma coisa da Wiz, parece que a empresa tá voando, mas não tá. Ah, tem que ser justo que a mensagem da administração da Ambipar é bem mais pé no chão. Né? Então eles vão falar que é um ano desafiador, estamos em aperfeiçoamento, fizemos o follow-on para reforçar a estrutura de capital, né? Agora ó, a gente está focando, ó, reduzimos as fusões e aquisições. Então a mensagem da Ambipar ela é muito melhor que a da Wiz, né? A Wiz fala que se estivesse crescendo, né, como se nada tivesse acontecendo. Aqui não, aqui é ok, tá? A Ambipar não tem nenhum problema quanto a isso, quanto a gestão chegar lá e vender uma realidade que não é a dela, tá? Tá tudo certinho aqui. Era mais uma questão de análise da empresa mesmo. É uma visão geográfica das receitas, é uma empresa global, né? Isso é interessante. Esse gráfico aqui é muito legal no Ambipar, tá? E é interessante que é bem transparente da empresa divulgar isso aqui. Ela podia simplesmente botar e falar que nossa receita está crescendo 100% ao ano, igual a gente viu no Fundamentei. Mas aqui ela separa em safra de aquisições, ou seja, o resultado que tinha lá pré-IPO, ele está crescendo 20% ao ano. O número, 20% ao ano tá legal, né? É um número razoável. Então isso aqui mostra o quê? Né? Que o negócio em si, ele não é ruim, ele está crescendo, ele tem uma capacidade de ir evoluindo naturalmente ao longo do tempo, o que é muito positivo, tá? Só que aí quando ela separa em safra, você vê que o crescimento esperado que você vai projetar para uma Ambipar da vida não é 100% ao ano, é 20%. Tá? Quando ela acelerar aquisições, tudo bem, vai crescer mais rápido, mas vai ter o preço da dívida lá atrás. Então é bem legal ver isso aqui, que essa explosão na receita veio das aquisições. Se ela tivesse mantido, né, os negócios normais, teria crescido também, teria vindo um resultado ok. Mas o problema está nisso aqui, né? Não dá para selecionar, mas está aqui, ó, do cinzinha para cima. Que esse boom na receita, que aumentou 10 vezes, né, 100% ao ano, dobrando todo ano, veio de aquisição. E a aquisição veio com um preço bem salgado que a empresa está, né, pagando agora, certo? Então, olhando aqui, mesma coisa, ver o EBITDA, pô, crescendo e tal, um bi de EBITDA, mas a gente viu que o resultado não é bem esse, né? Então, o EBITDA aqui dividido por gestão, você vê que essa gestão, a response, desculpa, por gestão, por área de atuação, né? A response até tá um pouco mais difícil, tá crescendo também,
mas teve uma pressão de margem, mas a environment crescendo, ganhando margem, tá legal, sim, né? Então, o negócio da Ambipar estabilizada, ele parece ser razoável de olhar, né? Mas essa aquisição desenfreada, né, custou muito caro para a empresa. Ah, se tivesse, na época, mantido uma taxa de juros de 3, 5% e tal, teria sido diferente a história? Talvez, mas não foi, né? Não existe se, o que foi, já foi. Né? O resultado financeiro tá cacetando o resultado, tá? Esmirilhando todo o resultado da Ambipar. E quando a gente olha lá o resultado da controladora, né, não cobre, né, o operacional não cobre o resultado financeiro. Isso aqui é interessante, tá? Pelo menos dá uma expectativa, é óbvio, é um trimestre só, né? Tem que ver isso aí anual, né, o anual e tal. Que o lucro dos controladores até que veio bem positivo nesse quarto tri. Então, enfim, será que ela finalmente está acertando a linha? Até porque, ó, quando a gente vê aqui, eles pararam com as aquisições, né? Primeiro que não tem como mais. Esse último ano aqui teve só 300, né? 300 milhões de receita que entrou de aquisição. Então, não tem como a empresa mais manter aquela fórmula de aquisição. Eles mesmos falaram na mensagem lá. Então, talvez 2024 a gente veja uma Ambipar normalizada, tá? E aí vamos ver se aquele crescimento de 20% é suficiente, né, para puxar um resultado operacional melhor, para desalavancar e seguir toda essa estratégia de geração de valor. O quarto tri já veio bem bom, tá? Mas tipo, é um trimestre, não tem como saber se vai ficar nisso assim, né? Aqui já pelo menos compensou bem até. Você vê que nos outros tri veio negativo o resultado dos controladores, né? Enfim, por isso que o acumulado do ano veio 50 milhões negativo mesmo com 70 milhões positivo no trimestre. Você vê quanto foi ruim nos outros. Talvez seja, né, a hora de estabilização da Ambipar, vamos ver. Né? A visão caixa, né, eu já expliquei que o grande ponto é esse aqui, ó, pagamento de aquisições, que destrói, né, o caixa gerado pela empresa. Ela tem problemas, vamos dizer assim, de geração de caixa, que são até normais, porque você vê que o caixa operacional é bem menor que o EBITDA, né? Mas é porque quando você cresce bastante assim, é normal a empresa ficar com dinheiro preso no capital de giro, né? Então o FCO não ajuda muito ela. Vamos ver se agora ela consegue pelo menos liberar um pouco mais de dinheiro. Tá? O CAPEX que machuca são as aquisições, mas o CAPEX de manutenção dela também não é pouquinho, né? Tem esse ponto. Estrutura de capital é o grande problema da empresa. Fica até difícil a gente ver a dívida certinha dela, porque é difícil estimar esse EBITDA da empresa controladora, porque, enfim, né, ainda como ela consolida por equivalência patrimonial e tem participação né, em empresas que ela é majoritária, outros minoritários, é muito difícil chegar nesse EBITDA certinho dela. E na dívida também, tá? Então é meio complicado de ver certinho a dívida, a alavancagem. Mas dá pra você ver pelo resultado financeiro que tá comendo todo o operacional. Né? É o suficiente, né, pra saber que o negócio não tá fácil, tá? Ela, bem ou mal, assim, você não vê um grande movimento de desalavancagem. Ah, bem assim. Ao longo desse ano, né, nessa métrica aqui, ela reduziu um pouco a alavancagem. Né? Vamos ver se isso aí é suficiente para, né, para tirar essa pressão em cima do resultado da empresa no futuro. Né? A dívida parece que continua, o que melhorou foi o resultado um pouquinho, né? Então, ó, EBITDA, mas aí com os CAPEX e tal, acabou pesando. A dívida pelo menos está relativamente alongada e tal, né? Mas tá pesando muito. Você vê que ó, ela não tem spread, basicamente, né? De ROIC para custo da dívida. Pesa demais, né? ROIC nunca é uma coisa. Você sabe-se lá como as empresas calculam, né? Mas enfim. Aí tem alguma coisa sobre CAPEX. Tem os detalhes dos modelos de negócio, né? Como eu falei, não é o foco do vídeo de hoje. Mas a gente pode ver. Aqui que eu queria mostrar aqui, ó. O CAPEX de expansão. Você vê que eles têm um CAPEX de manutenção que também é meio altinho, né? Não é muito animador, tá? Ainda sobra pela geração de caixa que a empresa tem hoje. Mas, né, você vê que ela vai ser um negócio que vai rodar ainda precisando de CAPEX, mesmo sem crescimento, tá? E você tem uma lista das aquisições, aí, né, um pouco mais sobre o resultado
né, de cada segmento, o que eu destaco é isso. Não veja tanto assim, né? Veja tanto assim, para ter uma noção do que esperar de crescimento dela agora que ela não vai fazer mais muitas aquisições, certo? Algo um pouco mais modesto aí, sem tantas aquisições, tá? As receitas, enfim. Esse segmento perdeu um pouco de margem, mas tipo, é muito difícil você fazer essa avaliação, né? Muita coisa entrando e tal. Enfim, tá lá. Agora, cuidado com essas setinhas para cima, Kager violento, né? Isso veio à base de custo de dívida que tá comendo todo o valor do acionista. Okay? Na Environment, essa parece até um pouco melhor o resultado, sim, sinceramente. Porque ela já tá mais estabilizada, a Environment já não cresceu tanto de 22 para 23. Né? Enfim, tem mais ou menos esse mesmo ritmo de crescimento, a margem deu uma melhorada, a margem EBITDA e tal. A Environment parece até um pouquinho melhor, né? Custo dos produtos e tal. Não adianta ficar fazendo essas análises aqui, tem que esperar ela, né, acomodar, normalizar. Mas você vê, assim, né, bem ou mal uma margem EBITDA, né, com altos e baixos, mas melhorando, né. Pode ser que o negócio da Ambipar seja ok, mas não vai ser aquela geração de valor pelo crescimento, igual a gente viu no comentário lá, né. Esse plano deu errado. Esse plano já foi e deu errado. A parte ESG, muitos indicadores, acho que é isso. Não tem mais nada. Né? Então, com a Ambipar, a gente espera agora ela chegar, né? Assim, ela já parou de fazer as aquisições, então provavelmente a partir do próximo ano vai ter uma base mais normalizada de resultado. Vamos ver se ela minimamente conseguiu melhorar os indicadores né, de rentabilidade, se esse lucro líquido vai positivar mesmo, né, não vai ficar negativo, se a gente vai ver algum sinal de redução do endividamento, né, que não seja só o crescimento do EBITDA, para diminuir um pouco essa pressão desse resultado financeiro, né, para aí sim, né, falar, ó, a empresa, né, normalizou, aí agora a gente avalia quanto ela tá valendo, quanto tá dando de resultado, quanto tá endividamento. Por enquanto ainda não chegou nesse ponto, né? Então, um Bipar é uma empresa que não rolou aquela tática lá de crescer nas aquisições, né? Gerou muita expectativa, galera caiu, né? E a empresa destruiu o valor de quem investiu lá atrás, né? Pode voltar a ser uma empresa interessante? Até pode, mas é a mesma coisa que eu falei da Wiz, né? Agora é daqui para frente. Esquece aquele lá para trás. Aquele lá para trás era uma expectativa que ela ia gerar muito valor com, né, as aquisições e tal, que não aconteceu. Então, Ambipar é daqui em diante. Veremos. Não sei se é daqui em diante ainda. Não está resolvida a situação dela. Mas é no mínimo daqui em diante. Né? Resultado do ano de 2023, né? Ano em que a empresa foi forçada a reduzir o ritmo de aquisições. Não tem como continuar, então vai explodir a dívida, né? E a estratégia, né, de crescimento acelerado não deu muito certo, pois o custo da dívida e a diluição dos acionistas foi maior, né? Então a empresa não deu certo, né? Deu ruim. Agora tem uma dívida enorme para pagar, mas o negócio até em si, né? O negócio que parece, né? Interessante. Crescendo 20% ao ano, né? Aquela base normalizada, com uma rentabilidade ok, mas hoje não consegue pagar o custo da dívida e, né, o endividamento elevado. Bom, isso aqui eu acabei de escrever, né? Então, a geração de caixa, por enquanto, ainda não é suficiente para promover uma desalavancagem relevante, né? Pode ser que os caras façam mais um aumento de capital, enfim, aí tem que ver o que eles vão fazer. Ou se eles vão melhorar o resultado operacional e na marra, né, conseguir melhorar, tá? Então, a promessa da estratégia de crescimento da Ambipar
com geração de valor para os acionistas não se concretizou, né? Agora a empresa precisa arrumar a casa para conseguir melhorar os resultados e aos poucos se livrar do problema do endividamento que atualmente consome todo o resultado da empresa, né? Então, colocando em termos bem simples, é isso, né? Não deu, não rolou. E quem pagou a expectativa, né, assumiu o prejuízo financeiro. É assim que funciona no mercado. Né? Continuo falando o meu ponto, tá, pessoal? A Ambipar não era empresa para quem tá começando, ou mesmo que você tenha anos de mercado. Se você não evoluiu como investidor, não adianta você ter 10, 15 anos de mercado, você não consegue identificar esses pontos. Né? Veja os meus vídeos do passado da Ambipar, né? Como eu era muito cauteloso, que era estratégia muito arriscada. Né? De fato, não deu certo, como a maioria não dá. Mas a galera, na hora de cair na história, na hora do do canto da sereia, né? Aí não tem desce, não, e vai crescer. Igual a gente viu no comentário aí, ainda acredito no crescimento, vai gerar valor e tal. Né? Enfim, a maior parte acaba não acontecendo. Se você é prudente, você ficou de fora de uma empresa como essa, tá? Então, esse é um baita aprendizado também. E a Ambipar eventualmente se estabilizando, aí a gente analisa como uma empresa do zero, né? Mas não aquela lá de trás. A partir de agora, do zero, como meio que eu tava falando sobre a Wiz. Beleza, pessoal? Então era isso aí que eu tinha para dizer hoje sobre a Ambipar. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!